Boa tarde, queridas crianças. Vamos ouvir uma história? Era uma vez um menino chamado Henrique. Ele era um príncipe e o pai dele morreu. Então, inimigos tomaram conta do castelo e ele foi mandado embora para trabalhar numa ilha, uma pequenina ilha, chamava Rocha dos Porcos. E lá ele tinha que cuidar dos porcos. E ele trabalhava junto com um senhor muito velhinho, que era o pastor dos porcos. A Rocha dos Porcos era cercada de água por todos os lados. E num dia muito claro, o príncipe Henrique viu lá longe umas rochas bem distantes. Então ele foi perguntar para o velho pastor: que país é aquele? E o pastor lhe disse: esse é um país ao qual não devemos chegar, porque lá existe um animal que é um javali louco, muito louco. Ele ataca as pessoas, ele tem causado muitas mortes. A gente não deve tentar ir para lá. Tá bem. O velho pastor, ele colocava as porcas e os porquinhos, os leitõezinhos, bem ali num chiqueiro, perto da onde era a cabaninha onde eles moravam. E os porcos grandes, ele mandava o príncipe Henrique levá-los até a floresta, até o bosque que havia ali, para eles pastarem. E lá eles pastavam todos os dias. E eles comiam as nozes que caíam no chão. E o príncipe Henrique cuidava deles. Então, depois que o velho pastor, contou para ele desse lugar, o príncipe Henrique pensou assim: ai, ai, ai. E ele conversava com os porcos. Ele falou assim: eu vou tentar ir para lá, porque se eu tentar ir para lá e conseguir, eu vou ser um homem livre, uma pessoa livre. E se eu não fizer isso, eu vou continuar aqui desse jeito. Então, o que aconteceu? Era muito longe, não dava para ir nadando. Ele não tinha um barco, também não tinha ferramentas. Mas todo dia, depois do meio-dia, depois que eles comiam, o velho pastor dormia. E o príncipe Henrique ia para a mata com os porquinhos. E aí, então, ele ficava um pouco lá e depois ele saía. Ele ia olhar o mar. E então, um dia, o vento soprou muito forte e trouxe um tronco de árvore para a praia. Então, o príncipe Henrique, que não tinha ferramentas, pegou lascas de pedra, afiou bem elas e começou a cavar nesse tronco para fazer um barco. Então, depois do almoço, quando o velho pastor ia dormir, ele levava os porcos até a mata, até ali aquele bosque, e deixava os porcos pastando. E apanhava suas pedras e ia lá raspar aquele tronco para construir um barco. E era um trabalho pesado, difícil, né? Todo dia, quando ele não estava fazendo isso, e ele só fazia isso quando o velho pastor dormia, e ele acompanhava os porcos lá na mata. Então, os porcos comiam aquelas bolotas, aquelas castanhas que caíam das árvores, e quando eles percebiam, o príncipe Henrique pegava um graveto, e lá estava o príncipe Henrique com um graveto. Eles percebiam e vinham para perto dele,
porque eles já tinham aprendido que o príncipe Henrique, com esse graveto, fazia cosquinha nas costas deles e atrás das orelhas. E eles grunhiam, iam relaxando, até que eles se deitavam e dormiam. Todos os dias depois do almoço, o príncipe Henrique trabalhava naquele projeto de barco, até que ele conseguiu cavar um barco naquele tronco, e também ele arrumou bem um graveto, não um graveto, um tronco menor da árvore, um ramo da árvore um pouco menor, que ele fincou como mastro, preparou mais outros 2 que seriam seus remos. Mas estava tudo pronto, só que o vento ventava todos os dias para o leste, para o sul, para o norte, mas ele precisava que o vento ventasse para o oeste. E isso nunca aconteceu. E assim foi passando o tempo. E passaram-se 7 anos. E agora o príncipe Henrique era um homem. Mas ele não desistia, ele continuava cuidando daquele tronco, olhando por ele, se preparando, até que um dia ventou o vento que era para o oeste. Ele saiu correndo, entrou naquele barco, pendurou seu casaco, colocou aquele tronco, pendurou o casaco, que era o mato, e aí ele foi empurrando, né? Empurra, puxa, empurra, puxa, empurra, puxa, até que, tibum! O barco flutuou no mar. Ele pulou para dentro daquele barco e, com o impulso do vento, empurrando seu casaco, e com os 2 remos que ele havia improvisado, ele foi balança, balança, tip, chap, balança, balança, tip, chap. E assim, com a ajuda do vento oeste, ele foi se afastando da Rocha dos Porcos. E foi com a ajuda desse vento que ele continuou indo para frente. Lá na frente, aqueles rochedos aumentavam. E lá para trás, quando ele olhava, só tinha um pontinho no mar, que era a Rocha dos Porcos, aonde ele havia vivido esse tempo todo. De repente, o mar ficou bravo. Bateu para lá e bateu para cá. Jogou água para lá, água para cá. Virou o barco e tchá! E levou para o fundo, e levou para frente, e levou até as areias daquela terra. O povo daquela terra viu quando o príncipe Henrique chegou na areia, desmaiado, semi-afogado, e eles desceram por um caminho que tinha entre as rochas, correram para a praia, agarraram o príncipe Henrique pelos pés, penduraram para que a água toda que ele tinha bebido saísse, e assim ele voltou e acordou, despertou e perguntou para os homens: aqui ainda vocês vivem apavorados por causa de um tal de um javali louco? Ah, sim, vivemos sim. Ah, e onde está o rei daqui? Chama o rei para mim. Ah, nós não temos rei. Nosso rei já faleceu. Mas nós temos uma rainha, a filha do rei. E quem conseguir vencer o javali vai desposar essa rainha. Ah, sim? Então, por favor, me traga um saco bem grande, de pano forte, e eu quero uma lança muito bem afiada. Os homens já sabiam que muitos outros já tinham chegado ali e tentado vencer o javali, então logo eles foram providenciar aquele saco e a lança, e mostrar o caminho para o príncipe Henrique. E o príncipe Henrique entrou no bosque e foi juntando as castanhas que encontrava no chão e enchendo aquele saco de castanha, de bolotas, de nozes.
O javali sentiu o cheiro de ser humano lá na floresta e seus olhos ficaram vermelhos e ele começou a ficar com muita raiva. O príncipe Henrique percebeu que tinha uma boa árvore para subir e ouviu o barulho do javali, que já vinha correndo em direção do cheiro dele. Ele rapidamente subiu na árvore, bem alto, e se agarrou num galho bem forte. Aquele javali tinha as presas muito grandes. Ele vinha e pá, batia com a cabeça na árvore, chacoalhava a árvore, chacoalhava o príncipe Henrique, e o príncipe Henrique começou a soltar aquelas nozes, aquelas castanhas, aquelas bolotas que ele tinha juntado no saco. Logo o javali sentiu o cheiro daquelas nozes e começou a comer as nozes. Esqueceu que tinha alguém lá em cima. E o príncipe Henrique foi jogando as nozes. Opa, quase que o anãozinho perdeu o chapéu aqui. E foi jogando as nozes, e foi jogando as nozes, e o javali foi comendo as nozes. Logo o príncipe Henrique pegou aquela lança afiada, e não do lado da ponta, mas do outro lado, ele foi coçando as orelhas do javali, foi coçando as costas do javali. O javali nunca tinha sentido aquilo. Começou a grunhir. Primeiro meio bravo, mas aí ele achou que aquilo era bem gostoso e foi relaxando e acabou adormecendo. O príncipe Henrique não perdeu tempo, virou a lança com a ponta pontuda e enfiou essa ponta pontuda na nuca do javali. E com isso, ele acabou com aquele terror que perseguia as pessoas daquele lugar. Então ele desceu, foi lá para fora do bosque, os homens já estavam querendo saber o que tinha acontecido e ficaram muito surpresos quando apareceu aquele rapaz firme e forte e inteirinho, vivinho, e falou: chamem mais pessoas e vão lá buscar o javali que já morreu, para que as pessoas vejam. Quando a rainha ouviu deles que aquele rapaz havia vencido o javali, desceu rápido as escadarias do castelo e foi em direção ao príncipe Henrique. Pegou as duas mãos do príncipe e falou assim: esta cidade agora é sua, e daqui para frente você é o rei daqui do nosso país. Somos muito agradecidos por você ter conseguido nos libertar dessa grande ameaça que era esse javali. Mas me conte, como foi que você conseguiu quando tantos outros foram despedaçados pela força do javali? Minha rainha, é que os outros não cuidaram de porcos nos últimos 7 anos antes de virem. Eles não sabiam o que eu aprendi. E assim foram realizadas as bodas e esse povo viveu feliz, sem mais ameaça de um animal endoidecido. E o príncipe Henrique assumiu o reinado e foi um bom rei daí para frente. E assim acabou-se essa história, que também teve vento, mas teve um ato de coragem e de esperança que esse príncipe sempre cultivou. A história entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra.